No dia 5 de novembro, René Henriques Jr., um residente de 39 anos de idade de Las Vegas, desapareceu. 24 dias depois, seu corpo foi encontrado. Ryan Bentley, de 43 anos, foi preso e acusado de assassinato com o uso de uma arma mortal. Os detetives encontraram o corpo de Henriques Jr. cortado em pedaços e escondido em um barril perto de Russell e Moulton Vista. Porém, Ryan Bentley não era o único suspeito nesse crime terrível. Police arresting a second suspect connected to human remains found late last month. They tell us Angelica Hudson was arrested Wednesday. De fato, testemunhas disseram aos detetives que havia pelo menos 2 outros homens presentes no dia em que Henrique Jr. foi brutalmente morto. Ryan, que supostamente era amigo de Henriques, atraiu para sua casa e, na presença de Angélica e desses 2 outros homens, forçou Henrique Jr. a escolher entre 2 mortes: suicídio, overdose de fentanil ou uma bala do próprio Ryan. Henriques escolheu a primeira opção, cheirou algumas linhas da droga mortal, desmaiou, mas de alguma forma voltou à vida. Então Ryan o matou, e os 4 suspeitos massacraram seu corpo em uma tentativa fracassada de descartar as evidências. Agora que a polícia sabia quem eram os responsáveis, precisava entender o motivo. Ouça com atenção, porque é aqui que este caso começa a ficar muito intrigante. Algumas testemunhas próximas a Henriques se apresentaram e disseram aos detetives que muitas pessoas do grupo de amigos do falecido acreditavam que ele estava cooperando com a polícia após eles invadirem sua casa em busca de drogas. Pelo menos um mês antes do incidente, eles o mataram, porque acreditavam que ele era um informante. Mas, quando o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas foi questionado, eles insistiram que Henriques Jr. não havia ajudado a polícia ou o Departamento de Narcóticos. Então, de onde Ryan e sua tripulação assassina tiraram a ideia de que ele era um informante? Bem, essa é uma pergunta que a polícia não se preocupou em perguntar, porque, de alguma forma, essa resposta o satisfez. Para aqueles, tudo não passou de um grande mal-entendido, um caso infeliz de comunicação terrível entre traficantes. Agora, se eu não soubesse de nada melhor, faria exatamente o que os policiais fizeram aqui. Agora, se eu não soubesse de nada melhor, faria exatamente o que os policiais fizeram. Fechava o caso e ficava por isso mesmo, por mais um crime bem resolvido. Mas é claro, tem o plot twist, e este caso vai mais fundo do que qualquer coisa que você verá nas notícias. Henrique René Jr. não era apenas mais um viciado comum, ele não era apenas mais um cara infeliz das notícias que se viu no horrível fim de uma má companhia. Ele era filho de René Henrique. E se você não sabe quem ele é, então me permita me apresentar quem ele é e do que ele é capaz. My name is René Henriques. My CDC number is 869471. I have been involved in organized crime for 20 years and I've been a Mexican mafia member for over 17 years. René Henriques esteve envolvido no crime organizado por 20 anos e foi um membro da máfia mexicana por mais de 30 anos. Em 1991, um contrato foi colocado em Salvador Mon Buenrostro, um dos líderes da máfia mexicana, mas seu tempo acabou quando ele brigou com seus colegas, que agora o queriam morto. Se você não sabe, a máfia mexicana, La M, é uma das gangues de prisão mais cruéis, organizadas e perigosas do mundo. Desde que Buenrostro era um homem importante, o acerto tinha que ser sancionado pelos superiores em La M. Mas, como todo acerto, havia sérios obstáculos entre os assassinos e seu alvo. O primeiro problema era o fato de todos os 3 personagens, Henriques, Benny Peters e Buenrostro, eram prisioneiros permanentes da Pelican Bay, a prisão estadual mais segura dos Estados Unidos. Não havia como Boxer ou Peters conseguirem acertar Buenrostro dentro dos muros da prisão. Ambos sabiam disso, então planejaram pegá-lo durante uma visita programada a um escritório de advocacia, mas isso veio com seu próprio problema. O escritório do advogado estava em uma cadeia do condado, que estaria repleta de xerifes. De fato, no dia do acerto, havia pelo menos 15 policiais presentes na mesma sala com os 3 homens, e o último obstáculo era o fato de que todos estavam algemados. Então você tinha 2 assassinos
e o alvo algemado em uma sala cheia de policiais. Parecia um golpe impossível, mas você diz isso porque não sabe o que um membro da máfia mexicana é capaz de fazer. Me and Benny Peters slipped our cuffs, extracted knives from our shoes, and stabbed this guy in front of about 50 cops. Boxer e Peters escorregaram suas algemas, extraíram facas de seus sapatos e esfaquearam Wayne Rostro, na frente de cerca de 50 policiais. Sim, era como nos filmes. Boxer Henriquez e seus amigos da máfia mexicana tiraram as algemas e esfaquearam Wayne Rostro 25 vezes, na frente de uma sala cheia de xerifes. Nenhum dos xerifes tinha armas, então foram forçados a assistir o ataque. Você vai ouvir como uma das testemunhas, que era um oficial de condicional que estava na sala durante o esfaqueamento. And Enriquez didn't care that there was witnesses. They didn't care that there was 15 or more sheriffs now surrounding them. They continued to stab Wayne Rostros. And when they thought he was dead, and I was close enough that I thought he was dead, they stopped. Agora, normalmente você pensaria que terminaria aí, mas não terminou. A máfia mexicana foi atrás das testemunhas que falaram publicamente sobre o que viram, que optou por testemunhar. O'Connor testified about the jail stabbing incident at the federal racketeering trial. She says she's been intimidated numerous times, followed home from work, watched by strangers parked outside of her house. O'Connor lost her badge because she's too terrified to go to work, and she's been diagnosed with post-traumatic stress disorder. Isso é o quão implacável o pai de Henriquez Jr. era. Agora estou insinuando que Wayne Rostro de alguma forma sobreviveu ao ataque e esperou 30 anos para se vingar, orquestrando um ataque em Henriquez Jr. por causa da rixa que ele teve com o seu pai? Bom, pode ser que sim, pois nisso não é impossível. Membros da máfia mexicana são conhecidos por guardar rancores por décadas. De fato, são encorajados a fazê-lo por sua gangue, porque é uma de suas regras. Mas calma aí, estamos pensando muito pequeno. Não estou dizendo que o Wayne Rostro não seja capaz desse nível de vingança. Ele provavelmente é, mas se você me perguntar, estou convencido de que Laeme, a máfia mexicana em si, estava por trás do golpe no filho de Boxer Henriquez. Porque, embora Henriquez Jr. possa não ter sido seu pai era, ou pelo menos se tornou um, mas de uma década depois de ter realizado o golpe em Wayne Rostro, René Henriquez se tornou um dos informantes da polícia e revelou os segredos de Laeme para quem quiser ouvir, quebrando a primeira regra de Laeme, e de acordo com a 8ª regra, Boxer Henriquez deveria ter sofrido o mesmo destino que infligiu a Wayne Rostro. Ele deveria ter sido brutalmente morto por outro membro da máfia mexicana, como uma punição adequada por sua traição. Os testemunhos do Boxer Henriquez foram extremamente valiosos para eles, porque muitos membros de alto nível da máfia mexicana foram executados com prosperidade e, em troca, eles foram a grandes cumprimentos para protegê-lo, mesmo reservando sob custódia com um nome falso e uma acusação falsa. Infelizmente, eles não conseguiram proteger seu filho, que provavelmente não fazia parte do negócio, e portanto os pecados do pai foram brutalmente pagos pelo filho. Isso aqui é a história, mas você tem que se perguntar por que Laime demorou tanto? O boxeador desertou da máfia mexicana em 2003, então você tem que se perguntar por que ele saiu em primeiro lugar. O homem foi um trunfo para Laime, um dos seus mais bem-sucedidos e membros de maior escalão. Como René Boxeador Henrique se enroscou em uma vida de crime que criou um mundo de dor, não apenas para ele, mas para seu filho. In our society, the more people we kill, we advance. The more things we do for the Mexican mafia, we advance. We gain our social status. We become recognized in the organization. Hoje, há muitas pessoas que insistem que Boxeador Henriquez ainda é um sociopata de sangue frio com uma compreensão superficial da gravidade. Hoje, há muitas pessoas que insistem que Henriquez ainda é um sociopata de sangue frio com uma compreensão superficial da gravidade de seus crimes ou do impacto que ele teve em suas vítimas. Eles acreditam que a sua deserção de Laime não nasceu de nenhuma forte senso de moralidade, mas foi por autopreservação. Nascido de imigrantes mexicanos, Boxeador Henriquez foi criado em uma casa de classe média na cidade de Cerritos, na Califórnia. Mas, quando o boxeador escolheu seus amigos, encontrou na vizinhança áspera de Artésia, que ficava a 5 minutos de carro de sua casa. Boxeador era um garoto inteligente,
e mostrou promessa desde cedo na escola. Ele poderia ter tido uma vida normal e um futuro de sucesso. Ele poderia ter sido um membro ativo na sociedade, mas ele escolheu desistir. Quando ele chegou na 9ª série, você poderia dizer que ele escolheu o futuro problemático que eventualmente teria, porque quando ele desistiu do ensino médio, seu pai tentou ensiná-lo a administrar os negócios da família, mas o boxeador se recusou, e ele estava mais interessado no estilo de vida nefasto de seus amigos em Artésia. Eles estavam profundamente envolvidos em atividades criminosas e não ajudou que seu irmão mais velho, Mark, também fosse um gangueiro. Foi ele que deu o apelido de Boxer quando ele tinha apenas 12 anos. Seu irmão mais velho sentiu que ele tinha idade suficiente para se juntar à gangue. O processo de iniciação envolveu uma surra cruel de seu irmão e outros membros da gangue atrás da estação da gangue, até que todos sentiram que um garoto de 12 anos tinha merecido sua adesão com sangue. A partir de então, o boxeador, seu irmão mais velho e seus amigos invadiram as casas dos vizinhos, cometendo atos de roubo à mão armada. No entanto, o Boxer rapidamente começou a notar algo muito peculiar. Uma vez que entramos nas gangues, disse ele, entendemos que os reboys que saíam da prisão eram bem respeitados. Queríamos ir para a prisão de alguma forma e estávamos destinados a chegar lá. Por mais insano que parecesse, o boxeador ativamente procurou ser condenado. Ele havia se tornado obcecado pelo poder e respeito que os ex-presidiários claramente tinham. Era algo que ele não conseguia encontrar ou aprender com nenhum dos OGs nas ruas, nem mesmo seu irmão. Eventualmente, o boxeador conseguiu o que queria. Em sua adolescência tardia, o boxeador Henriques foi condenado por roubo à mão armada e enviado para a instituição vocacional Doyle, uma prisão para delinquentes juvenis. Isso marcou o início da jornada de boxeador no submundo do crime. O verdadeiro começo, porque foi na prisão que o boxeador Henriques entrou em contato com La M, a máfia mexicana, e ele imediatamente os reconheceu como a fonte do poder que havia visto aqueles ex-presidiários exibirem nas ruas. Agora, para os não iniciados, a máfia mexicana não é apenas uma gangue, não no sentido tradicional, é uma organização criminosa. This undercover police videotape shows Mexican mafia members, including one defendant in the federal racketeering trial, discussing a murder contract on MA member Anthony Dito Moreno. His crime? He wanted to get out of La M. La M é incrivelmente brutal, incrivelmente organizada e incrivelmente poderosa, tanto dentro quanto fora dos muros da prisão. Sua influência é tão forte nas ruas que controlam legiões de gangues de rua que fazem o seu trabalho sujo. Esses gangsters de rua são chamados de surenos e funcionam como soldados rasos para La M, espalhando terror nas ruas. The hit was actually carried out by members of a local gang called Sangra, who caught up with Dito at this tiny house in El Monte, California. They not only killed Dito, they killed his sister, a friend of his sister's, and two of his sister's small children, a 5-year-old girl and a 6-month-old boy. Muito mais tarde, nos anos 90, o boxeador Henriques desempenharia um papel crucial na rápida expansão da máfia mexicana. Mas, nos anos 80, durante seus primeiros meses como condenado, ele já mostrava a promessa. Uma versão contaminada da mesma promessa que ele mostrou na escola. Some specific quality. You have to have this magnetism that attracts these other alpha males, these killers, these creme de la creme of California criminals. À medida que ele fazia a transição para adulto, o boxeador exibia essa qualidade. Ele era carismático, incrivelmente inteligente e talvez o mais importante, sanguinário. Depois de atrair a atenção de um padrino dentro das fileiras de M, ele se tornou seu assassino oficial, esfaqueando um membro da gangue La Rue, que infelizmente sobreviveu. Então, não muito tempo depois, ele esfaqueou e dessa vez matou um membro do Vargas Motorcycle Club, um membro chamado Motosserra, em 1985. Com a idade de 23 anos, o boxeador Henriques ganhou sua adesão em La M e se tornou um carnal de pleno direito da máfia mexicana. Ele fez a infame tatuagem da mão preta em seu peito e várias outras em todo o corpo. Você tem que entender o quão grande isso foi para o boxeador. Apesar de seu poder, alcance e longevidade, La M tem apenas algumas centenas de membros em todo o país, mas eles controlam pelo menos 60 mil surenos,
tornando-se um carnal ou um homem feito em M. Boxeador havia se tornado um gangster de elite, um membro do 1% dos criminosos, e era esperado que ele se comportasse com um nível de arrogância, mas sua participação em La M não significa que ele era intocável. Dentro das fileiras da máfia mexicana há uma hierarquia, uma escada de sangue que apenas muitos poucos membros escalam até o topo. There are also the camaradas, who are next in the descending rung of power and importance in the organization. The camaradas are the soldiers, the backbone. These are the doers in the organization. They comprise the crews, the mesas, which are controlling boards on the mainland. Em 1989, Boxer saiu da prisão em liberdade condicional e, como um membro genuíno do IAM, ele começou a extorquir traficantes de drogas de seu próprio bairro. Durante esse mesmo período, ele também começou a liquidar algumas dívidas de sangue com indivíduos que ele acreditava terem cruzado seu caminho. Um desses indivíduos era uma mulher chamada Cynthia Galvadon, que, de acordo com ele, era uma traficante de drogas que lhe devia uma semana. Boxer foi atrás de um sujeito chamado David Gallegos, que tinha um contrato colocado em sua cabeça. Para cumprir esse contrato, Boxer lhe deu uma overdose de heroína e disparou 5 vezes na cabeça. Isso pode parecer um pouco macabro, mas até que é normal para um cartel. E o que aconteceria é que seu filho sofreria muito mais tarde. Como era de se esperar, a lei o alcançou rapidamente. Ele foi preso e acusado pelo assassinato de Cynthia Galvadon. Boxer se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua. A ideia geral entre a maioria dos membros de Lama é que a prisão é o lar, e uma sentença de prisão perpétua é uma bênção, porque é o pior que o governo pode fazer com você. É por isso que ele esfaqueou o rosto na casa de um advogado, na sala de entrevistas em uma cadeia do condado de lá, na frente de 15 policiais. Para criminosos tão impertinentes e violentos quanto o Boxer, a única coisa pior do que a vida era a vida no buraco. E o governo sabia disso. Eles sabiam que, se não pudessem reabilitá-lo, o quebrariam. Então, eles os enviaram para a prisão estadual de Pelican Bay, na remota costa norte da Califórnia, e o trancaram em uma seção chamada O Sapato. The Security Housing Unit, a special prison within the prison, where gang leaders are housed in nearly solitary confinement. They're locked up in their cells 22.5 hours a day, searched regularly for weapons, their personal effects x-rayed for contraband. A única vez que ele saiu de sua cela foi para uma sessão sombria para meia hora restante apenas andando. Quando o Boxer chegou pela primeira vez ao show, ele temia o lugar. Em cartas que ele escrevia para sua família, ele descreveu vividamente o pavor de sua unidade solitária, dizendo: "O que me impacta imediatamente assim que eu entro é o cheiro. Acabei de sair do ônibus e você sente o cheiro dos pinheiros, das sequoias, da floresta, esses cheiros da terra argilosa. Mas assim que você entra no sapato, bate em você uma onda. É o cheiro do desespero, depressão e fracasso. Este é um lugar onde as pessoas vêm apenas para morrer. Agora, espere um minuto. Antes de gritar, te peguei, você deve entender que Boxer, como qualquer outro membro da máfia mexicana, estava no negócio da morte. E quando você está no H2, sozinho com seus pensamentos, tudo que você tem são seus pensamentos. E é aí que o elitismo dos membros do M entrou em jogo. Porque enquanto um líder de gangue comum teria sido dobrado sob essas condições, Boxer se dispôs a não apenas viver e manter sua sanidade, mas a prosperar. Ele pensou muito para encontrar uma maneira de trazer um senso de ordem para o buraco do inferno ao qual ele tinha sido condenado para passar o resto de sua vida. E, infelizmente para o sistema de justiça criminal, ele não estava apenas pensando sozinho, porque o governo cometeu o terrível erro de enviar todos os notórios líderes para a mesma unidade com este maníaco chamado Boxer. E então cometeram um terrível erro de subestimá-los. Quite a ways down, because they're basically, when we designed the drainage system, we connected a number of these individual exercise yards together, never thinking that this is how they would begin to communicate. Quando os funcionários da prisão descobriram que estavam se comunicando,
eles começaram a observá-los gravando muito de perto o lugar e ouvindo suas conversas. Mas esses carnais do M estavam vários passos à frente, porque no silêncio de suas unidades solitárias, eles também aprenderam e desenvolveram sua linguagem codificada, usando frases simples, mas enganosas, para encomendar golpes e realizar atividades criminosas. Hey, how's Joe doing? Joe's doing fine. Yeah? Why don't you ask Berta to go over there and see him and make sure she talks to him for me. Give him my very best. Okay, to you it sounds like Berta's going to go over there and give him regards, but to me, I've just authorized a hit against this individual. E quando eles não estavam autorizando verbalmente contratos enigmáticos para matar, eles aprenderam e desenvolveram sua própria linguagem de sinais, comunicando-se sem palavras. I use regular sign language. It's easy for you to go and understand it. You pick it up because if you knew it, yeah, you know it, but we throw our own stuff in it. Até onde eles foram para se comunicar foi incrivelmente impressionante, mas foi apenas a ponta do iceberg, porque no momento em que puderam se comunicar, eles começaram a esquematizar, e foi nesse ponto que os membros do LM, como Boxer, realmente brilharam. Em sua unidade, Boxer e a maioria dos outros cardeais embebiam-se no autodesenvolvimento, lendo livros sobre poder, estratégia e negociação. Então, eles aplicaram isso às suas relações diárias e funcionou. Eles criaram estratégias, sucessos bem planejados, desenhando elaborados planos para eliminar alvos com eficiência marcada para eliminação. Eles criaram ferramentas para armas e aprenderam a armazená-las em partes de seus corpos, que seriam incrivelmente inconvenientes para você e para mim. This was manufactured from an inhaler, just the metal part of an inhaler, and they shaped it into a handcuff key. And that would unlock a handcuff. Definitely. Essa engenhosidade não se perdeu em suas negociações, sob a liderança de Boxer Henriques e muitos de seus colegas. Lime foi tratada como uma empresa de negócios adequada, com uma precisão de máquina afinada que servia apenas a um propósito: lucros e lucros. Here, on an FBI surveillance tape, is a group of gang members meeting in a California hotel room to discuss their latest orders from Pelican Bay. This is coming from the high command. I'm conveying to you what the high command wants us to do. O nível de coordenação e nuance que aplicaram às finanças de Lime chocou membros de Wall Street. Filiado ao sistema de justiça, o investigador-chefe de gangues de Pelican Bay mais tarde testemunharia que Boxer Henriques tinha um nível de sofisticação em conduzir seus negócios que era quase impossível de identificar e pregar exatamente tudo o que ele estava fazendo. Em meados dos anos 90, Boxer estava dirigindo traficantes de drogas de rua como donos de uma franquia de fast food. Eles podiam usar o nome da máfia mexicana em troca de parte de seus lucros, e eles foram intimados a pagar. Você vê, o homem havia vindo para identificar outras finalidades para os surenos, que trabalhavam do lado de fora para Lime. Eles tinham potencial além de ser apenas soldados nas ruas. Eles eram parceiros de negócios que podiam capitalizar a notoriedade da gangue prisional para assumir o controle do fluxo de caixa em sua vizinhança. E logo, Lime encorajou os serenos a expandirem seu alcance dentro de seu bairro, assumindo o controle de negócios legítimo e administrando-os junto com o comércio ilícito de drogas. Tudo o que tinham que fazer era pagar um imposto para Boxer e outros membros leigos do M. No auge de tudo, Boxer estava arrecadando cerca de $60 mil em impostos mensais, apenas de seus serenos. They're pulling in 7 figures easy. I mean, the whole of the crew is 7 figures easy. They made far greater amounts of money than me, but I was satisfied with what I got. I was happy. Although with blue collar money, I put my kids to college. I supported my family and I did well, I think. Eu acho que a maior conquista de Boxer, no entanto, veio quando ele ganhou a confiança dos residentes locais nos bairros sob o seu controle. Isso lhes permitiu estender agressivamente a marca da máfia mexicana para dezenas de outras gangues de rua de LA. E ele fez isso através de um plano enganoso simples. Em meados da década de 1990, a máfia mexicana fez apelos para parar os tiroteios entre gangues latinas. A população local respondeu positivamente ao gesto e foi grata à máfia por isso, pois a violência em seu bairro despencou como resultado direto da liminar. No entanto, Boxer mais tarde revelaria que o objetivo principal para a proibição de tiroteios não era a paz. A verdadeira motivação
motivação para parar os tiroteios era se infiltrar nas gangues de rua e colocar representantes em cada gangue. E esses representantes, por sua vez, tributavam atividades ilícitas nas áreas em que estavam. Tudo girava em torno de dinheiro e controle. Eles se tornaram tão implacáveis que estavam dispostos a ser estratégicos com sua violência, se isso significasse que poderiam estender seu alcance e aumentar seus lucros. E, acredite, você não faz ideia de quão ambiciosos eles eram. Eles já tinham planejado que a Califórnia seria dividida em fatias, com cada membro recebendo uma parte territorial da organização. As consequências desses movimentos estratégicos foram o isolamento completo no meio de um fluxo de caixa insano, enquanto traficantes de drogas enviavam cheques e ordens de pagamento para líderes de gangues atrás das grades, debaixo do nariz dos funcionários da prisão da Califórnia. Em algum momento, o Boxer disse que ele e seus associados estavam recebendo tanto dinheiro que começaram a investir o excesso em títulos do governo. Mas tudo de bom ou ruim chega ao fim, e para uma organização tão violenta como a máfia mexicana, a paz era temporária. Boxer teria que ser ingênuo para pensar de outra forma. Era apenas uma questão de tempo antes que a ganância e a paranoia se infiltrassem. Era apenas uma questão de tempo antes que membros mais jovens, com tendências mais violentas, se enfrentassem e se rebelassem contra os membros mais velhos da máfia, que tinham valores criminais mais conservadores e disciplinados. Era apenas uma questão de tempo antes que tudo que o Boxer e seus colegas haviam construído desmoronasse. Mafia member can authorize a hit on anybody, as long as it's not a relative of another Mexican Mafia member or a worker of a Mexican Mafia member. Um membro da máfia mexicana pode autorizar um assassinato de qualquer pessoa, desde que não seja um parente ou um funcionário de um membro da máfia. Toda organização, legal ou criminosa, é tão boa quanto suas regras e a cultura em torno dessas regras. A máfia mexicana poderia ser um veículo para o terror, mas era um ao qual seus membros aderiram com os olhos bem abertos, e as regras que os governavam eram o que fazia Boxer sentir que fazia parte de algo maior do que ele mesmo. Mas, no final dos anos 90, à medida que novos e jovens membros ingressavam na máfia mexicana, começaram a quebrar essas regras. Isso foi uma causa séria de preocupação para Boxer, porque o que havia levado a máfia mexicana ao topo e mantido-a lá era sua disciplina. O ponto final veio quando esses jovens membros quebraram a 4ª e a 16ª regra da máfia mexicana ao ameaçar casualmente e eliminar a família dos membros mais velhos sempre que havia rivalidade entre eles. Isso era um grande problema, porque os membros da máfia não deveriam emitir ameaças, apenas cumprir ordens. We believe that an assault, once authorized, should be murder. I mean, the individual should be killed because you don't go in to create an enemy. Este foi o principal fator que inspirou Boxer a deixar a máfia. Ele havia se desiludido com a organização criminosa que ajudava a construir, porque era uma organização que ele não reconhecia mais. As lutas internas já eram preocupantes, mas a ameaça à sua família não era um jogo que ele estava disposto a jogar, especialmente quando vinha de membros da sua própria gangue, que ele deveria chamar de irmãos. Este foi o momento da crise de meia-idade de René Henriques, e era o final da linha. Ele havia alcançado tudo e não havia mais nada a provar. Ele e seus colegas haviam criado uma estrutura criminosa implacavelmente eficiente e lucrativa, que minava todo o sistema de justiça. Mas agora que o prédio estava em chamas e ameaçava desabar sobre sua cabeça, Boxer decidiu que era hora de sair. E assim, em 2003, Boxer Henriques quebrou sua primeira regra da máfia mexicana ao sair. Em seguida, ele quebrou outra ao se tornar imediatamente um informante da polícia para garantir sua segurança e futuro. Quando ele desertou, Boxer era o membro de mais alta patente da máfia mexicana a fazer isso. Então você pode imaginar o quão valioso ele se tornou para a polícia. Nos 12 anos que se seguiram, Boxer atuou como testemunha especialista em dezenas de casos de assassinato relacionados à máfia mexicana. Por causa dele, vários membros de alto escalão da máfia e de outras gangues rivais foram processados. Vários casos de pessoas desaparecidas foram resolvidos e a natureza operacional da máfia mexicana foi exposta. Ele deu palestras
sessões de treinamento e falou em várias conferências pelo país. Em 2015, ele havia conquistado o respeito e a confiança que pelo menos 11 agências de aplicação da lei federal e estaduais escreveram cartas à Junta de Liberdade Condicional atestando suas contribuições para que ele pudesse ser libertado incondicional. 4 vezes ele tentou, e em todas as 4 ocasiões seu pedido foi bloqueado pelos governadores em exercício da Califórnia. Finalmente, em junho de 2022, Henriques foi concedido a liberdade condicional, e acredita-se que ele esteja atualmente no programa de proteção a testemunhas. Mas 4 meses depois de ter sido oficialmente liberado, seu filho foi morto, cortado em pedaços e jogado em um barril. Agora, isso pode ser uma coincidência? Pode não ser algo feito pela máfia mexicana. Eles podem não estar tentando enviar uma mensagem para ele, tentando lembrá-lo de seu passado criminoso ou tentando menosprezar sua nova liberdade. Pode ser que tudo isso tenha sido realmente um mal-entendido, e o filho de Boxer foi apenas infeliz por estar no lugar errado, na hora errada. Se isso é verdade ou não, tudo o que podemos fazer é especular, porque a verdade é que nunca saberemos.